Você pode ter o motor a gasolina mais sofisticado do mundo. Sem o ar para ele realizar a combustão, tudo que você tem é um peso de papel, não vai sair do lugar. Com os pneus é a mesma coisa, você pode ter um pneu super caro e super sofisticado, sem ar dentro deles você não vai conseguir fazer simplesmente nada com esse pneu. É o ar dentro dos pneus que sustenta a massa, o peso do veículo, que estabiliza a estrutura do pneu e assim permite que você possa explorar as capacidades dinâmicas do seu veículo. Sem ar aqui dentro, um pneu não serve para muita coisa. Na verdade, com um pouco menos do que o ideal de ar, você já começa a ter sérias limitações de desempenho do pneu, capacidade de drenagem de água com piso molhado, capacidade de gerar aceleração lateral, frenagem, aceleração mesmo em linha reta. E o impressionante é que muita gente não leva a sério até hoje essa questão da calibragem dos pneus. Então hoje a gente vai passar a limpo essa história, mostrar por que você deve levar a sério isso, inclusive para evitar um prejuízo muito grande na sua conta. Você pode perder aí um jogo de pneus com metade da vida útil se você não cuidar disso. A gente também vai falar sobre a importância da questão do balanceamento. Na verdade, a gente vai inclusive mostrar o que é literalmente, muita gente não sabe o que é o balanceamento do conjunto de roda e pneu. Muita gente já sabe, mas é sempre bom frisar. O limite máximo que você deve verificar os seus pneus é a cada 30 dias, mas o ideal é que você verifique toda semana e sempre com os pneus frios, logo depois que você saiu da garagem. Isso porque com o ganho de temperatura que pode acontecer, por exemplo, com você rodando com o pneu por aí, numa cidade ou mesmo na estrada, você tem uma redução da densidade que resulta num ganho de pressão do pneu. O ar se expande aqui dentro, você aumenta a pressão do pneu e se você calibrar o pneu com ele já quente, já com esse ar expandido, na hora que a temperatura baixar e ele voltar e a temperatura ambiente, você vai ter um pneu com a pressão abaixo da ideal. Cada veículo exige uma calibragem de pneu diferente. A calibragem quase sempre é diferente entre o eixo dianteiro e o traseiro também e também varia de acordo com a carga. Você sozinho guiando o carro, você trabalha com uma carga diferente nos pneus do que quando esse veículo está cheio de passageiros ou de carga, de bagagem, enfim. Você encontra essas referências de qual pressão você deve utilizar em cada eixo no manual do proprietário, também encontra no próprio veículo, muitas vezes na moldura da porta e também dentro da tampa ali de combustível, então vale a pena você verificar. Putz, mas eu preciso mesmo ficar verificando toda hora a pressão dos meus pneus? Cara, meu carro é quase 0 km, os pneus estão perfeitos, não tem nenhum furinho, eu juro, a roda não está amassada nem nada. Preciso mesmo ficar verificando isso toda hora? O que acontece se eu simplesmente ignorar isso? O que muda no comportamento do carro? O que vai desgastar aí no pneu a mais? Indo em partes, primeira pergunta, sim, você deve verificar periodicamente a pressão dos seus pneus, mesmo se você não tem nenhum furo ou dano aparente nas rodas, porque o ar está sempre escapando pelos pneus. Na verdade, isso vai acontecer mesmo se você não saiu do lugar o mês inteiro com o seu veículo. Isso acontece porque o composto de borracha do pneu é feito de milhares de cadeias de polímeros, como se fossem correntes flexíveis. E o que acontece é que dentro do pneu a gente tem uma pressão bem maior do que a pressão atmosférica, então está sempre fazendo uma pressão para fora, né? E acontece uma permeabilidade molecular aqui dessas moléculas de ar dentro dessas correntes aí flexíveis de moléculas desses polímeros que formam a borracha. Então, lentamente, essas moléculas de ar vão escapando aí pelo pneu. Isso significa também que quanto mais o pneu trabalha, mais você vai ter esse efeito, né? Porque essas correntes de polímeros vão estar aqui se dilatando, se esticando, se contraindo e aí você vai ter mais esse efeito de permeabilidade e o ar escapando bem lentamente daqui. Mas é lógico que essa não é a única forma com a qual o ar escapa, né? A gente tem a junção do pneu com o aro, a gente tem uma textura porosa da roda sempre, por mais perfeita e mais sofisticada que seja a roda, e também o ar pode escapar pela válvula do pneu, né? Especialmente se você tem uma válvula já um pouquinho mais cansada, um pouco mais desgastada. E aí é que entra outra questão. Até para terminar esse raciocínio, é normal um pneu perfeitamente saudável, com uma roda perfeita, perder mais ou menos 1 PSI a cada 30 dias. Só que imagina se você tem um pouquinho de corrosão na roda, ou você pegou um buraco e ela está levemente amassada, você tem já uma válvula já mais cansada, que já sofreu mais reações com o tempo, ou às vezes até um furo muito pequeno, que você não consegue enxergar a olho nu. Com isso aí, você acelera muitas vezes, em dezenas de vezes, esse processo de perda do ar do pneu. E é por isso que a gente fala que 30 dias é o prazo mínimo, mas ideal é que você verifique mesmo toda semana. E aí fica um alerta para você que tem aquele veículo mais sofisticado, mais caro, que tem aquele aviso de pressão baixa nos pneus. Esqueça esse aviso, ele não serve de referência para te avisar quando você deve calibrar o seu pneu, porque
quando essa luz acende, frequentemente você já está com quase 30% de pressão a menos nos pneus. Então você já vai ter uma alteração bem severa do comportamento do carro, vai ter um desgaste muito mais acentuado nos pneus. Então ignore o fato de que você tem essa luz, porque ela é só realmente um aviso para uma situação crítica e não para manutenção da pressão ideal nos pneus. Tá, mas vamos ignorar tudo isso então, vamos ser aquela pessoa que não calibra nunca o pneu e vamos descobrir então o que acontece se você for essa pessoa. A gente tem duas unidades aqui do Cross Contact LX. Uma zeradinha, 0 km, e a outra de uma pessoa que não calibrava muito os seus pneus. O que acontece com um pneu que roda com a pressão baixa há muito tempo? Primeira coisa é que o pneu, lembra que eu falei, o ar estabiliza a estrutura do pneu, né? Então, se você tem menos ar do que o normal, esse pneu acaba fletindo aqui na porção inferior, né? Ele fica mais achatado no flanco, que é essa lateral aqui. Mas mais do que isso, você vai ter uma concavidade aqui na banda de rodagem, ou seja, ela vai trabalhar com essa porção central aqui flexionada. O pneu vai rodar apoiado nos ombros, com uma carga muito maior. Você consegue ver que esse pneu está muito mais desgastado aqui nos ombros que aqui no centro? Perdeu, cara. Esse pneu poderia ter vivido por muito mais quilômetros se o dono tivesse seguido a calibragem e verificado ela com uma periodicidade mais curta. Só que podem acontecer coisas mais sérias do que um simples desgaste acentuado e uma vida útil menor do pneu. Lembra que eu falei para vocês que o flanco, nessa lateral do pneu, acaba trabalhando de forma mais achatada aqui embaixo, porque com menos ar ele vai ter menos estabilidade a estrutura do pneu? Imagina que um pneu numa estrada, ele gira milhares de vezes por minuto, então você tem um pneu que está sempre achatando e esticando com muito mais intensidade e isso gera um superaquecimento na estrutura e no composto do pneu e com isso você pode ter problemas estruturais do pneu que inclusive pode perder a capacidade de reter o ar e até mais do que isso. Com a pressão muito baixa no pneu você vai ter alterações no comportamento dinâmico do veículo que podem ser bastante severas. Então um veículo que era perfeitamente seguro, no projeto original, com a pressão ideal, com pressão baixa, você pode ter vários comportamentos indesejados. O carro pode sair mais de frente, pode soltar a traseira. Então é muito importante para a sua segurança que você mantenha os pneus sempre calibrados e sempre verificados. Só que também tem o outro extremo da história. Tem gente que para economizar alguns mililitros de combustível por quilômetro anda com uma pressão 5, 10, 15, até 20 libras a mais do que o recomendado pela fábrica. Tudo para você reduzir um pouquinho a resistência ao rolamento e aí melhorar um pouco o consumo de combustível. Só que essa não é uma economia inteligente e a explicação está exatamente aqui do nosso lado. É o exato oposto do caso que a gente acabou de falar. Então o que acontece? Aqui, com pressão demais, você tem uma superfície do pneu aqui na banda de rodagem que começa a trabalhar de forma convexa, ou seja, o centro passa a ser o principal foco de apoio de carga do pneu. E aí, obviamente, você consegue ver que esse Sport Contact 5 comeu muito antes da hora, justamente porque trabalhou só com o centro. Tem mais coisa. Quando você roda com pressão demais, você fica com um carro muito duro, é imediato. Se você colocar 5 libras a mais, você vai ver que o carro já fica com uma suspensão muito, muito dura. Justamente porque o pneu é considerado como uma parte do conjunto de suspensão. Na verdade, a primeira interação acontece justamente do pneu com o solo. Então, ele é uma parte essencial para o seu conforto e para isso acontecer, você está rodando com a pressão correta. Só que mais do que isso, você vai perder capacidade de frenagem, o pneu de fato vai frear muito pior quando você usa pressão demais e você em algumas situações pode também prejudicar aí a capacidade de escoamento da água dele em situações de piso muito molhado. Essa situação aqui também pode acontecer com o pessoal que anda em track days, né? Porque o que acontece? Com o calor, direção esportiva, o composto vai esquentando, o pneu inteiro vai esquentando muito mais que uma situação normal na estrada e aí com isso você tem um ganho de pressão muito elevado. Então, com direção esportiva muito tensa por muito tempo, você pode também ter esse cenário. Por isso que o pessoal no track day está sempre verificando ali a pressão do pneu durante o dia enquanto eles estão andando. Agora a gente vai falar de uma outra coisa que também tem a ver com essa questão de manutenção do conjunto de pneus e rodas, que é a questão do balanceamento. Você já deve ter visto que do lado de cá da roda, você sempre tem, 99% das vezes, esses pezinhos aqui, que podem ser de chumbo ou alguma outra liga pesada, e você pode até saber que isso está relacionado ao balanceamento, mas para que serve esses pezinhos aqui? O que acontece, pessoal,
é que o conjunto de roda e pneu montados, ele não é perfeitamente simétrico e equilibrado em relação à sua distribuição de massas. Existem algumas regiões que são mais pesadas que outras, e essas regiões mais pesadas, quando você tem a movimentação da roda, você tem um deslocamento do centro de massa em relação ao centro de rotação. Eles deixam de ser coincidentes. Então, se a gente tem uma parte mais pesada para cá, quanto maior for a velocidade, mais você vai ter esse deslocamento do centro de massa em relação ao centro de rotação da roda. E isso pode acontecer tanto nesse sentido aqui, quanto nesse sentido aqui. A consequência desse desbalanceamento de massas é justamente a vibração que você sente, especialmente em velocidades acima de 70 km por hora. É bem raro por causa do desconforto de você rodar com esse conjunto desbalanceado, mas tem gente que insiste em rodar dessa forma por milhares de quilômetros, e aí que acontece? Você tem um desgaste muito mais acentuado com o conjunto de suspensão, porque vai estar trabalhando com uma intensidade muito maior, e o pneu também sofre um desgaste acentuado, e inclusive é um padrão bem peculiar, e é muito difícil de você encontrar um pneu com esse tipo de dano, justamente por causa do desconforto, mas acontece. Você vai ter o desgaste de uma forma bem específica, com formas arredondadas espalhadas aleatoriamente aí na banda de rodagem, justamente do pneu. Está sempre com a carga variando, sempre trabalhando aí com essa vibração. Agora, afinal de contas, o que são então esses pezinhos aqui? Na verdade, eles são contrapesos, então eles servem justamente para contrabalancear essas partes mais pesadas, então sempre em oposição. Serve então para você deixar concêntrico novamente o centro de massa com o centro de rotação, né? Então, com esses contrapesos você volta a deixar coincidente o centro de massa com o centro de rotação, e aí com isso você balanceia o conjunto, então ele começa a girar sem essas vibrações. As máquinas de balanceamento servem justamente para isso, então elas fazem o conjunto de pneu e roda girar, e com isso ela consegue aferir aonde que estão essas regiões mais pesadas e mais leves, e indicam para o técnico aonde que ele deve instalar esses contrapesos para você ter um conjunto sempre de roda e pneu balanceado. E tem uma coisa que é interessante, que é muito óbvio na verdade para o pessoal do off-road, mas muitos marinheiros de primeira viagem se assustam, que é o seguinte: quando, ó o pneu fugindo aqui, quando você passa, por exemplo, por um barro muito úmido, muito pesado, digamos que você não ficou atolado, você conseguiu passar por ali, mas esse barro seco ficou incrustado na sua roda. Quando você voltar a andar na estrada, na rodovia, pode esperar por vibrações, que é justamente esse barro que ficou incrustado ali na roda. Ele vai causar uma diferença de massa, então a roda vai deixar de estar balanceada, e aí vai vir toda a vibração, porque literalmente você desbalanceou o seu conjunto de roda e pneu, só que com barro. Resolver isso é muito simples, né? Dá uma paradinha ali no posto, pega uma mangueira pressurizada e dá uma boa lavada no conjunto da roda, especialmente desse lado de dentro aqui. Costuma ter muito barro incrustado dentro da roda. No nosso próximo vídeo a gente vai falar de um assunto que teoricamente é muito simples, mas acabou virando uma grande polêmica, que é a questão de geometria, né? Então a gente tem convergência, caster e a cambagem. Essa cambagem aqui justamente foi o assunto de muita polêmica, né? Em que casos é possível ter essa regulagem? O que fazer quando o carro não oferece essa regulagem? Que procedimentos são corretos? Que procedimentos são incorretos? Tudo isso a gente vai discutir no nosso próximo vídeo, então a gente se encontra na próxima. Valeu, pessoal!